Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Continuando o nosso vídeo anterior, no desenvolvimento de um menu com várias opções, a gente parou aqui. Eu vou deixar no card para quem não assistiu, tá? O que nós colocamos de programação no vídeo passado foi só o Minimize para minimizar a aplicação, o Terminate para encerrar e o painel de opções aqui, Visible True, que é o que contém o nosso menu lateral aqui, tá? Então, quando você passa o mouse nesse botão opções do sistema, ele mostra esse painel lateral. A gente vai copiar ele aqui para criar os outros painéis, né? Ou seja, os outros menus ali. E vou diminuir as opções aqui, que esse daqui vai ter só 4 opções. São opções só para exemplificar como é que dá para criar esse menu, tá? Então, o nome dos componentes eu vou deixar assim, não vou renomear não, para a gente não perder tempo. Esse primeiro eu vou colocar novo usuário, vou mudar os outros e dar uma corrida no vídeo aqui, para não perder tempo com isso. O último vai ser o log de acesso. Então, a gente tem novo usuário, grupo de usuários, permissões e log de acesso. Isso são opções só para exemplificar o que a gente poderia estar colocando aqui, tá? Eu vou tirar a margem do texto dos botões aqui para alinhar ele de acordo com o menu respectivo, tá? Então deixei margem 10, assim ele começa na mesma posição que os botões inferiores. Vou diminuir o tamanho, ajustar para o tamanho correto aqui. Essa posição dele não vai importar, tá? Depois a gente vai ver por quê. Eu vou agora criar o de configurações, vou fazer a mesma coisa, vou trocar as opções aqui e já dar uma corrida com o vídeo. Esse primeiro aqui vai ser do servidor, o segundo configurar o sistema, atualizações de versões, backup e restauração. Eu vou diminuir aqui, pessoal, vou deixar os botões no tamanho aproximado do texto, tá? Deixar eles pequenos. E nesse daqui, eu vou criar mais uma opção para ele diferenciar um pouco do menu de baixo, tá? Para a gente não confundir. Então, vou dar uma esticada aqui e criar mais uma opção. Vou colocar o histórico de pagamentos das mensalidades do sistema, só para a gente poder exemplificar aqui, tá? No caso, vocês teriam aí, podem criar da maneira que necessitar, de acordo com a sua aplicação, tá? Vou copiar e colar também para fazer o último. Então, esse menu nosso é só um painel com os botões respectivos de cada opção, tá? O suporte aqui a gente tem que diminuir ele. Primeiro eu vou posicionar e trocar as opções do menu suporte, tá? Vou escrever aqui ajuda. O segundo vai ser o chat online, o terceiro o WhatsApp e o último sobre o sistema. Tem um curso aqui na descrição, pessoal, que eu indico se vocês precisarem integrar o WhatsApp com o Delphi, tá? Vale a pena dar uma olhadinha lá. Agora, pessoal, no menu mouse enter aqui, eu mostro o painel, eu deixo ele visible true. A gente vai arrancar isso daqui, porque não tem como a gente ficar controlando visible true e falso cada menuzinho desse. Fica uma coisa muito, muito extensa. Se você tiver muitas opções, fica pior ainda. É impossível. Então, a gente vai criar uma função que vai fazer isso automático, de maneira que qualquer menu que você criar posterior, ele já vai assumir o controle automático. Então, essa função, esse procedimento meu vai chamar PRC de Procedure,
controlar menu, tá? E eu preciso passar 2 parâmetros nele. O botão que eu tô com o mouse em cima e se ele vai ser true para ativar, ou seja, mostrar o menu, ou falso para desativar, ou para esconder esse menu. Eu vou jogar ela aqui no private. Se eu precisasse acessar ela em outro formulário, eu jogaria no public. Como eu só vou acessar ela aqui, então eu vou deixar ela no private. E o botão vai ser do tipo tspeed button, que são os botões que eu estou usando lá, tá? Se você estiver usando outro tipo de botão, você declara a classe dele aí. E aqui ponto e vírgula, e vou dar um nome para uma variável booleana ativar, para ela receber o true e o false. E agora a gente vai desenvolver, dou um Ctrl Shift C para desenvolver essa função. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma variável para contador, porque ela vai ter um for que vai percorrer todo o nosso formulário, todos os nossos componentes. Então eu preciso de um contador, eu vou dar um nome para ele de i, do tipo inteiro, e aqui eu vou testar se o parâmetro ativar que eu passo na função, quando chamo ela, é true. Então if ativar, então eu vou fazer com que o painel seja mostrado, ou seja, o menu apareça. Para isso, eu vou escrever aqui, percorrer todos os componentes do form, é a primeira coisa que eu vou fazer. Então, para o nosso contador, quando ele assumir o valor de 0 até o valor máximo, que são todos os componentes do form, então para isso eu uso aqui form principal, que é o nome do meu form, ponto, componente count menos 1, porque eu comecei do 0 ali. Se eu começasse do 1, não precisaria colocar esse menos 1. Então, cada componente ele vai fazer o seguinte: eu preciso verificar se o componente que eu estou vendo no momento ele é um painel, tá? É a primeira coisa. Porque se não for, eu pulo. E para isso, eu pego esse form principal.componentes, aqui eu mudo para i, ou seja, cada componente tem uma numeração, então o i vai fazer, cada loop do for ele muda, então ele pega cada componente diferente. Então eu testo se ele é um painel, e aí eu uso essa forma, is_tpainel. Por que tpainel? Porque é o componente que a gente está usando que vai mostrar os nossos botões. Então eu testo se o form principal.componente é um painel, então eu vou ter que fazer uma segunda verificação. Para isso, eu vou amarrar cada botão ao seu painel respectivo. E como que eu faço isso? Vou usar a propriedade tag, que já vem em cada componente. Então, opções do sistema vai ser tag 1, usuário 2, configuração 3, suporte 4 e assim por diante. Tá? E aí eu vou mudar também no painel de cada menuzinho ali. Então, opções do sistema vai ser tag 1 também, para amarrar com o botão dele. Usuários vai ser o tag 2, configurações 3 e suporte 4, tá? Então, dessa forma que eu vou indicar que esse componente é um componente de painel, tá? Quando o loop lá percorrer componente por componente, ele vai testar para ver se é um componente de painel. Então, aqui, ó, ficou o painel de suporte amarrado ao botão suporte, ó. A tag 3 do configurações amarrado à tag 3 do painel de configurações. É só uma dica, tá, pessoal? Vocês podem fazer de outra forma, não tem problema não. Então aqui eu testei se ele for um componente e se ele for um painel, desculpa, e se ele for um painel do tipo menu. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o form principal.componentes e como um painel, então eu ponho stpainel ponto tag. Aqui a diferença, pessoal, é o seguinte: o end de cima, o teste de cima é para verificar se ele é um componente
tPanel. E o de baixo, eu já estou assumindo que ele é um tPanel e eu estou pegando a variável tag dele. Então, se for diferente de 0, significa que eu mudei e amarrei ela ao menu. Então, eu tenho que pegar ele e fazer ele aparecer. Então, aqui eu coloco teste se o componente é painel e embaixo, se for tag diferente de 0, então é painel de menu. Então, dessa forma, eu sei qual painel que é de menu e qual que não é. Então, se ele for, eu vou fazer ele aparecer. E como que eu vou fazer isso? Bom, não é qualquer painel de menu que eu tenho que aparecer. Se eu tiver 30 menus ali, eu tenho que saber qual específico que é. Então, para isso, eu vou ter que fazer uma outra verificação aqui e testar se o painel associado ao botão que eu passei aqui na variável por procedimento, ó, ele é o painel amarrado a esse botão, né? Então, eu vou testar se o form componente i, que é o que eu estou testando no momento, é tPanel como um painel, ponto .tag for igual ao botão ponto .tag que eu amarrei lá, então esse é o painel que eu quero que seja mostrado. Então, como que eu faço para ele ser mostrado? Eu faço o visible true. Então, aqui eu ponho que mostra o painel associado ao botão que foi passado naquele momento. E também, pessoal, eu preciso garantir que a posição dele esteja certa, porque vocês viram que na hora que eu criei lá, eu nem me importei com o alinhamento. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é o visible recebe true, e embaixo o left dele vai receber o left do botão. Assim ele vai ficar alinhado certinho com o botão que eu estou passando, tá? Como eu já estou mantendo ele na altura correta que eu quero, se vocês no seu sistema aí não tiverem na altura correta, precisarem mudar, é só fazer o ponto top, receber o top do botão mais o tamanho do botão para dar a posição certinha, tá? Então, dessa forma, ele vai aparecer na posição correta. E os outros painéis, eu preciso esconder eles. Vamos supor que ele esteja aberto já, porque o mouse estava lá antes. Então, eu preciso esconder todos os outros painéis que estão mostrados. Eu pego essa variável aqui e jogo ela falso. A variável não, essa propriedade visible e jogo ela falso. Dessa forma, ele vai mostrar o que está associado e todos os outros aqui ele vai esconder. Não importa quantos tenha. Se tiver 50, ele vai esconder os 50. Mesmo se ele não tiver, já tiver como falso, entendeu? Só para garantir que ele ande certinho à medida que eu corra com o mouse por cima desses botões. Então, dessa forma, ele fica ativo. E, bom, isso foi pro fim, deixa eu colocar aqui fim do for, só para ficar mais correto. Isso foi para ativar. E se eu estiver querendo desativar, ou seja, eu não estou querendo mostrar mais nenhum menu, eu quero esconder todos. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar um else aqui, ou seja, o ativar for igual a true, ele terminou aqui, então agora eu tenho que fazer o falso. E como que eu vou fazer isso? Eu vou percorrer o for de novo. E vou esconder todos eles. Esconder todos os painéis que forem do tipo menu identificado pelaquela tag lá que a gente testa. Então aqui que ele diz que o painel é menu. Se o componente é um tPanel e se esse tPanel tem a tag diferente de 0. Então aí o que eu faço? Eu escondo o painel. Então ele vai percorrer todo o form, todos os componentes, escondendo esse painel. É simples assim, pessoal. Vocês podem criar outro
outro menu aí, só vincular a tag a uma numeração correta, que aí ele vai ficar certinho. E aqui, ó, para eu não precisar chamar essa função em cada botão, eu jogo para ele buscar o sender, que no sender é passado o botão que o mouse está em cima. Então eu testo se o tComponent sender como um tspeed button, testo não, eu passo ele, em vez de passar btn menu para cada um, depois btn opções, configurações, enfim, eu coloco dessa forma porque ele fica genérico. E aí eu não preciso criar um mouse enter para cada botão, eu só associo ele direto nesse daqui, entendeu? Então não preciso ficar repetindo o código. Dessa forma já está pronto o nosso menu para aparecer. E aí eu vou fazer o seguinte, toda a outra parte onde o mouse entrar, né, nesse label, nessa imagem, nos outros painéis, quando o mouse entrar, ou seja, no mouse enter, eu vou desativar os menus. E como que eu faço isso? Eu copio aqui a chamada da função. Em vez de passar um botão, não tem botão nenhum. Então eu passo new e aqui eu ponho falso para ativar, para ele percorrer todo o meu formulário e esconder. Então vamos compilar para ver como é que ficou, pessoal. Tá aí, passei o mouse em cima de opções, ele apareceu. Vou para usuários, ele aparece usuários e fecha todos os outros que estiverem abertos, não importa qual. Para o suporte é a mesma coisa. Para configurações é a mesma coisa. Tá? Então dessa forma a gente acerta o menu. Ó. Fica certinho já. Se tivesse uma outra opção, era só associar o tag que ele já ia fazer automático. E quando eu saio do menu, ó, vou para o painel principal ou para o painel do topo, ou até mesmo para esse painel lateral aqui, ó, ou para cima do label ou da imagem, ele já sai também, ele esconde todos os painéis. Então ele só vai aparecer na hora que eu permanecer com o mouse em cima da barra de opções. Então dessa forma, pessoal, a gente controla um menu, né, com muitas opções. Eu vou diminuir a letra aqui para vocês verem como ficou, como é muito fácil. Ó. Criei o procedimento para chamar o menu. Chamei ele de forma genérica, então eu coloco qualquer botão, eu chamo ele, que ele vai passar pelo sender o nome do botão que eu estou com o mouse em cima, e nas outras partes do sistema eu desativo. E a função ficou pequenininha assim, ó. Então eu percorro todos os componentes, verifico se ele é do tipo menu, né? Esse tipo personalizado que a gente criou. Se for igual ao botão que eu estou passando o mouse em cima, eu mostro ele. Se não, eu escondo ele. E aqui, se o ativar for falso, ou seja, se eu quiser esconder todo mundo, eu percorro o form, verifico se ele é do tipo menu e aí eu dou um falso nele para ativar, tá? Então dessa forma a gente faz o nosso menu aparecer. Na próxima aula a gente vai desenvolver esse menu lateral com os submenus, tá? E dar uma melhorada um pouco nesse layout que está bem simples, tá? É só para ficar mais bonito. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreve no nosso canal para receber as próximas aulas. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.